estou usando aspas aqui, né? Que eram por influência de outros movimentos que tinham acontecido na própria Europa, na Inglaterra, que visavam essa conversão individual, porque conversão, essa coisa de adesão, não era muito comum, como a gente tem hoje, essa ideia de pregar em uma pessoa se converter. Não, eles eram cristãos de família, de colônia, a ideia era de colônia. Então, você nascia numa família metodista, você ia ser metodista para sempre. Você nasceu numa família congregacional, você ia ser congregacional. Você nasceu presbiteriano, você ia ser presbiteriano. Não tinha muito problema, não tinha essa coisa, vamos converter as pessoas para a nossa fé. Não tinha isso. Cada um no seu quadrado, e você era crente no seu de família, de tradição. Então, a partir do século XVIII, essa coisa de conversão pessoal parece que virou uma chave. E aí surgem esses evangelicais. Aí surge esse movimento que é focado na conversão individual, sobretudo. Nesse caleidoscópio de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo nos Estados Unidos. A invasão dos territórios mais afastados, eles ressurgiram muita leitura para quem quiser saber com detalhes esse processo. O livro Indigenous People, History of the United States, é da Roxane Dunbar Ortiz, está na descrição aqui a referência bibliográfica. Deixa eu só avisar o pessoal. Desculpa de cortar, Wellington, só avisando, pessoal, todas as referências bibliográficas aqui, o Wellington me passou, estão já na descrição aqui do vídeo. Então, vocês podem já pegar aqui na descrição todas essas referências, beleza? Obrigada, esse livro da Roxane, ela também é indígena, e ela vai contar a história do pensamento desses calvinistas que chegaram e, primeira coisa que eles fizeram, eles subjugaram o comércio que existia entre todos os povos indígenas. Era tão engraçado porque a pesquisa dela é uma pesquisa muito séria, e ela disse que existia desde a Patagônia até o Alasca uma rota comercial tão poderosa e tão rica quanto a Rota da Seda. E o ouro era um milho, que era um grão que valia muito para as tribos, especialmente as tribos andinas, especialmente para as tribos nos lugares mais frios. E o milho cresceu em todo o continente americano. E a primeira coisa que esses calvinistas fizeram foram roubar a rota comercial dos povos originários, dos povos indígenas. E fizeram isso em nome de Deus. Recomendo muito para quem... eu até assisti esses dias e falei com a Ângela, o filme A Bruxa. O filme A Bruxa vai mostrar como eram essas colônias calvinistas. É um filme que eu diria... vai na linha trash, terror, mas não é tão terror, não, é mais suspense. E essa história, para quem quer entender como é que era a cabeça religiosa desses colonos, assiste esse filme. É muito interessante. Então, você vai perceber que tipo de mentalidade tinham essas pessoas. Inclusive, uma das cenas do começo do filme, eles mostram um grupo da igreja carregando amarrado um índio, um indígena. Uhum. É muito forte para mim essa cena logo no começo do filme. Então, não vou dar mais spoilers. Não, acho melhor não. Assistam esse filme e leiam a Dunbar Ortiz, que ela é maravilhosa, e você vai poder entender. Então, só separando, então, a gente tem protestantes e evangelicais. O movimento missionário acontece em ambas as vertentes. Ele é mais forte ainda a partir dos evangelicais. Uhum. Porque aí começa essa história de chamado missionário, pessoal. Isso começa lá com William Carey, depois os Morávios, os irmãos Wesley, toda essa coisa, Charles Finney.
E esse pessoal, David Livingstone, esse pessoal todo vai colonizar nos outros lugares. Né? Aí a gente também tem os que chegaram lá no Brasil também. Aí no Brasil, né? A gente tem... O Wellington fala lá no Brasil porque ele está na Espanha, gente. Ele é brasileiro, mas ele está na Espanha, tá, gente? É porque eu estou na Espanha. Os que chegaram no Brasil. Eu não posso falar aí no Brasil porque eu não estou aí. Né? Aqui no Brasil porque eu não estou aí. Mas é basicamente isso. Então, você tem esse pessoal que tem essa mentalidade de conquista, de violência, de subjugar o outro, de domínio, e que faz uma aliança espúria com a corte portuguesa, que veio fugida de Napoleão. E essa corte portuguesa abre as portas e dá benesses para esses missionários, ou facilita a abertura de igrejas para eles lá atrás. Inclusive o pessoal que comentou de Americana e Santa Bárbara do Oeste, exatamente isso, eles vieram fugidos, eles eram esse pessoal que não quis aceitar o avanço ou as ordens do presidente ou das colônias do norte, vieram fugidos, então, serem reacionários no meio do oeste.